Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, Senhor, nesse encerramento, Senhor, nessa sequência de discipulado. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, e que cada pessoa que estiver aqui, aqueles que estão a caminho, aqueles que assistirão, estarão assistindo hoje, Senhor, esse ensinamento, meu Deus, que tu venha nos dar graças, abrir as nossas mentes, dar direcionamento, para que nós possamos, embasados na tua palavra, aprendermos mais, Senhor, como ganhar almas, como propagar, Senhor, o teu evangelho, como ministrar para almas, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Vamos lá, gente. 13ª lição. Abra sua Bíblia. Hoje nós falaremos sobre o discípulo e o evangelismo. Falaremos hoje sobre evangelismo. 13ª lição. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19, falando sobre, iniciando sobre um texto áureo desta lição nessa noite. Ensinamento, Efésios 2, versículo 19. Todos acharam, amém? Acharam, não? Então eu espero. Efésios 2, 19, para nós darmos início e para a 13ª lição, que é o texto aí, base para a nossa meditação nessa noite. Amém? Graças a Deus. O discípulo e evangelismo. Todos acharam, amém? Amém. Então vamos lá, vamos ler todos nós. 1, 2, 3. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Hoje nós falaremos sobre algo que nos faz tornar, que um dia nos tornou família de Deus. A partir do momento que nós estamos na presença de Deus, é porque alguém, através de algum meio de comunicação, seja pessoalmente, seja através de redes sociais, seja através de um folheto, alguém nos acordou ou nós ouvimos, e assim nós somos evangelizados, nós fomos abordados por alguém. E é sobre isso que nós vamos falar, porque quando se fala de evangelismo, é entender, já dando introdução aí da palavra, é entender, anunciar a palavra de Deus com o objetivo de as pessoas conhecerem a Jesus Cristo. Então, de forma prática, o evangelismo é fazer com que as pessoas, através da palavra de Deus, conheçam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, evangelizar é justamente a missão da igreja. Uma vez que fomos evangelizados, agora temos a responsabilidade de trazer vidas, de anunciar a palavra de Deus com o propósito que as pessoas conheçam o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, tá certo? E essa missão, ela não é somente a uma pessoa, a um pastor, a um obreiro, mas a todos os cristãos. E é sobre isso que falaremos hoje. Então, em algumas oportunidades aqui, nós vamos colocar também a forma de evangelizar. Então vamos lá. Marcos capítulo de número 16, versículo 15, se você puder, abra sua Bíblia aí. O evangelismo, ele também pode ser destacado como pregar o evangelho. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho, evangelismo é justamente isso. Eu costumo dizer, e óbvio com base na Bíblia, pessoal, que existem 3 chamadas, né? O vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Aí tem o segue-me, aquele que quer ter vida, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga, é o segue. E tem a 3ª chamada, que é o ide. Então Jesus primeiro, ele nos aborda deixando bem claro: vinde do jeito que você se encontra, cansado, oprimido. E aí ele, através do seu amor maravilhoso, ele nos trata. E essa cura que ele nos dá na alma
faz com que nós tenhamos a segunda chamada, que é o segue. Seguir a Cristo é renunciar o meu eu, pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Uma vez nessa caminhada com os discípulos, Jesus então agora dá nas suas últimas instruções em Marcos 16, também tem em Mateus, nos Evangelhos, ele deixa bem claro, agora ide. E esse ide não é uma questão de tem dom, tem vocação. Não, nós vamos ver justamente isso. Pregar o Evangelho a toda a criatura. E o pregar é evangelizar. E aí o evangelizar tem várias formas, formatos para evangelizar. Outra coisa, Mateus capítulo 4, versículo 19. Pescar almas. Mateus 4, 19, Jesus disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então, pescar almas, o que é isso? É ir atrás de homens e mulheres, porque nós entendemos que nós temos algo precioso que precisa ser salvo, resgatado, que é a alma do ser humano, que é a psique, que é a mente, onde consolida todas as razões, sentimentos, enfim. Então também é pescar almas. Então, vamos pescar alma, vamos evangelizar. Buscar, ou melhor, procurar os perdidos. Lucas capítulo 15, versículo 4. Parábola das 100 ovelhas. Qual dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Evangelizar é ir atrás dos perdidos, ok? Provérbios capítulo 24, versículo 11, são, como que eu posso dizer assim, formas que você pode falar evangelismo. Como é se evangelizar? Livrar da morte. Evangelizar é livrar da morte. Provérbios 24, 11. O que está escrito aí, Provérbios 24, 11? Vamos lá, vocês conseguem chegar? Vamos lá, 1, 2, 3. Se tu deixar de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança. Quando nós evangelizamos, nós estamos alcançando vidas que estão indo para o caminho à beira da morte. Nós estamos, através da palavra de Deus, nós estamos livrando pessoas da morte. Salmo 124, versículo 4. Cuidar das almas. Olhai para a minha direita e vi, e não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Então evangelizar é cuidar da alma, é se preocupar com a alma. Porque nós já entendemos sobre isso. Nós somos 3 partes, corpo, alma e espírito. Se a pessoa, a partir do momento que ela falece, ela morre, o corpo é pó, volta para a terra, o espírito é para Deus e a alma vai ficar guardando aquele grande dia. Então evangelizar é justamente isso, é nós cuidarmos da alma, é nós irmos atrás das almas perdidas. Então, de forma resumida, é isso. Evangelismo é nós somos homens e mulheres que, através da palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, propagando a palavra de Deus, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Conhecendo a Jesus Cristo, aí quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A nossa parte é pregar o Evangelho. Amém? Então vamos lá. Algumas perguntas precisam ser respondidas. Primeira, por que e quando devemos evangelizar? Tópico 1 da revista. Por que e quando devemos evangelizar? Vamos primeiro responder por quê. 1.1 da revista, ele vai explicar que todos precisam de um Salvador. Então, por que evangelizar? Porque a Bíblia deixa bem claro que todos os homens pecaram. Não existe um homem que não precisa de alguém que vai salvá-lo. E a palavra salvação, de uma forma resumida, é salvar alguém de um perigo iminente. E qual que é o maior perigo de um homem e de uma mulher sem conhecer a Deus? É ter a sua vida, a sua alma padecida eternamente do inferno, a morte eterna. Então, por que evangelizar, pastor? Para que a pessoa, eu tenho que ver, para que a pessoa creia, é necessário que ela ouça a palavra de Deus. Por isso a pregação do Evangelho é indispensável. Então, por que precisa se pregar? Primeiro, porque o estado do ser humano, o estado natural do ser humano é pecador.
E sendo pecador, ele precisa ouvir algo, e esse algo não é história de carochinha, pessoal, não é conversa fiada, não é filosofia, não é essas teses que deixam, em vez de contribuir, acaba atrapalhando, não. É você pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, uma pessoa que é pecador, tem seu estado natural pecador, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, ela obtém fé. Nasce a fé, conduz à salvação, e isso vai fazer com que ela desfrute das bênçãos de Deus. Por que evangelizar? Porque todos não salva um, se não for o Evangelho de Cristo. Ninguém consegue ver ao Pai. Bom, então vamos lá. Por que pegar? Porque todos precisam de um Salvador. Aí nós temos alguns versículos, que é o que eu acabei citando. É o que eu falei, gente, isso é uma porcaria da revista aqui, né? Vocês já estão acostumados. Romanos capítulo 3, 23, o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Romanos 10, 14, como crerão se não há quem pregue? Você sabia? Você sabia? Deixa eu explicar rapidinho isso aqui. Você tem que correr, mas deixa eu explicar. Que existem pessoas, almas, que não serei eu que vou ganhar. Que são pessoas, almas, que a responsabilidade é tua. Existem pessoas no teu meio que eu não alcançarei. Quem são essas pessoas, pastor? Pessoas do teu convívio, pessoas que você conhece. Por isso que nós não podemos nos omitir. Eu vou esperar o pastor fazer o culto na minha casa. Nós vamos lá, vamos combinar, não tem problema. Eu vou esperar alguém vir aqui para evangelizar minha esposa, meu filho, meu marido, meu vizinho, meu patrão. Não, talvez eu não consiga alcançar essas pessoas. E aí existe um versículo: como querão se não há quem pregue? Então, a oportunidade que nós tivemos de falar do amor de Cristo. E aí a Bíblia diz, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é sobre isso que nós temos que nos preocupar. Para isso nós estamos aqui hoje. Então, a partir do momento que você entende, nós entendemos que todos precisam de um Salvador, eu preciso pregar o Evangelho. Efésios 2,8, a salvação é pela graça mediante a fé. João 3, 16 ao 36, quem não crê permanece perdido. Então, qual que é a importância? Às vezes nós nos preocupamos muito. Pastor, mas eu evangelizei e não aconteceu nada. Nós, através da palavra, entendemos que a palavra de Deus é uma semente lançada. Se a pessoa ela é um solo, ela é uma terra fértil, aquela palavra lançada que você lançou, ela vai germinar. Se ela é um terreno, como a Bíblia diz, cheio de espinhos ou pedregulhos, vão ser sufocados. Aí, pastor, eu evangelizei e aconteceu nada. Mas não é você que salva, não é você que convence. Por mais que tenha uma oratória boa, isso contribui. Por mais que você estude, você saiba, mas o que vai convencer a pessoa é ela aceitar, ela ser receptiva àquela palavra. E é importante, para que isso aconteça, o outro lado da ponta aqui, que somos nós, preguemos a palavra. Amém? Tá bom? Então, e a Bíblia diz em Marcos 16, 17, 18, que estes sinais seguirão aos que creram e crerem. Então, ou seja, se Jesus Cristo nos deixou esse exemplo, nós acreditamos que é possível sim evangelizar, é possível sim ganhar almas falando do amor de Cristo. Amém, irmãos? Deixa eu só uma pergunta aqui: quem está aqui que já foi ou teve a experiência de ser evangelizado? Alguém já foi evangelizado? Todos nasceram no berço evangélico? Já vieram para a igreja? Alguém abordou você? Então, irmão, me ajuda, por favor. Você nunca foi evangelizado? Pastor, vocês estão pensando, eu evangelizei. Não, é um passo antes. Se alguém já te abordou e falou: dá licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem aqui um folhetim. Quem é da época do folhetim? As pessoas deixam, né? Acho que não, pelo contrário. E aí, as pessoas precisam entender isso, que faz parte, nossa parte é evangelizar. E lembra,
provavelmente vocês devem lembrar como que vocês foram abordados. Tudo isso foi porque alguém fez a missão. E essa missão, o intuito dessa missão é essa, tá? É não parar isso em vocês. É dar continuidade. Porque não é pastor que gera ovelha. Você já ouviu isso, meu irmão? É ovelha que gera ovelha. O pastor está aqui para cuidar, para apacentar, direcionar, mas é a ovelha que gera ovelha. Amém, irmãos? Vamos lá então. Já respondi por que precisamos evangelizar. 1.2. Recebemos uma ordem do Senhor Jesus. Fomos chamados e separados por Deus para a missão de evangelizar. A grande comissão é uma responsabilidade dada por Jesus a todos os cristãos. Vamos lá. Isso aqui é uma paulada, mas é necessário falar. Evangelizar não é apenas uma ordem. O ID é um compromisso. E esse compromisso, ele deve ser cumprido não por obrigação. Ele não deve ser cumprido por obrigatoriedade, forçado. Ele tem que ser com dedicação. Então, o evangelismo é um compromisso que você faz com alegria e também por meio do testemunho de fé. Por que eu evangelizo, pastor? E você já ouviu muito pastor falar sobre isso. Se deu certo comigo, se eu fui alcançado pela palavra de Deus, tive fé, me arrependi, me converti, e isso deu certo para mim, isso não pode parar em mim. Isso precisa ser feito com dedicação e alegria. Eu costumo dizer o seguinte: se você foi num lugar, sei lá, você foi num açougue e foi bem atendido, a qualidade da carne é boa, a pessoa tem um preço legal, ela te atendeu bem, ela cortou a carne que você queria, ela te tratou muito bem. Se alguém chegar em você e falar assim: olha, eu estou com dificuldade de achar um bom açougue, você vai pensar duas vezes. Você vai falar o quê? Eu sei, vai em tal. E se você tiver moral com a pessoa que o açougueiro nesse exemplo, e você até tem a ousadia de falar o quê? E fala que fui eu que indiquei. Fala que fui eu. Agora, olha como é interessante o Evangelho. Jesus veio à Terra. E a primeira coisa que Jesus é maravilhoso. O que Jesus vai fazer, ele não vai na sinagoga. Já parou para pensar nisso? Ele não vai do templo. Aonde ele vai? Evangelizar. Ele vai aonde? Vai achar um pescador frustrado que pescou a noite inteira, tentou pescar a noite inteira, está lavando as redes. Aí quando Pedro dá uma bisoiada assim, imagina assim, Jesus olhando para Pedro, olhando para Jesus, falou: senhor, ele passa seu barco aí só para dar uma palavrinha de Jesus, né, irmão? Imagina o sermão de Jesus, né? Aí Pedro, depois que Pedro foi lá, você conhece a história? Aí, vai lá, Pedro, volta lá e pesca. Aí depois que Pedro ouviu a palavra, vai pescar, ele pega muitos peixes. E aí, depois que ele volta, aí Jesus fala o quê? Deixa tudo. Agora você não será mais pescador de peixe. Oh glória. Será pescador de homem. Por quê? Porque Jesus começou assim. E com 12, ele iniciou, na verdade, ele teve seguidores, 70 seguidores, depois 12 discípulos, enfim. Ele inicia evangelizando. E aí, quando chega na comissão, o que ele fala? Agora é vocês. Vocês serão as minhas testemunhas. E é isso que nós vamos ver. Então, se deu certo comigo, vai dar certo com vocês. Se nós fomos alcançados, porque vamos combinar, não sei que está gravando, mas só Deus e nós sabemos do nosso passado. Só Deus e nós sabemos o quanto nós precisávamos de graça.
É por isso que esses dias eu falei sobre isso. Quem é muito perdoado, muito ama. Então eu sei, por isso que eu sou meio doido desse jeito, porque se não fosse Jesus, eu não sabia onde eu ia estar. Quer dizer, eu sei onde eu ia estar. Provavelmente nem aqui nem ia estar mais vivo. Então é sobre isso, tá bom? Fomos chamados pelo Senhor, e aí o ponto 2 também, a grande comissão é para anunciar o Evangelho às pessoas. Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, Atos 1, 8. E aqui eu quero pegar Atos 1, 8. Atos 1, 8. Abra comigo aí, por favor. Isso. Atos 1, 8. Se tiver caneta, anota na sua Bíblia, anota no papel. Porque existe uma pérola aí. Uma não, 3. Atos capítulo 1, versículo 8. O que está escrito aí? Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, ele está anunciando o quê? Vocês vão receber uma virtude e vocês serão testemunhas do que? Não só da efusão que vai acontecer em Atos 2, do derramar do Espírito Santo em Atos 2, mas testemunhas. E o que é uma testemunha? Narrar aquilo que você vivenciou, viu, presenciou. Então vai testemunhar o quê? Quem foi Cristo, o que Ele fez, como que Ele se entregou, como Ele ressuscitou, como que Ele prometeu. E aí vamos lá, aqui tem 3 níveis de evangelismo. Quais são esses 3 níveis? Aí ele dá: e ser-me-eis testemunhas, tanto em primeiro nível, e tanto como em toda e segundo nível, até os confins da terra. Então vamos lá. Quando é para nós testemunharmos, existem 3 níveis. Tem gente que fala assim, eu quero ser missionário, eu quero ganhar almas, eu quero ir lá para a África, eu quero ir lá para os Estados Unidos, eu quero ir lá no país não sei o que. Espera, você está pulando níveis. Quando Jesus diz assim, vocês serão testemunhas em Jerusalém, ele está falando, o primeiro nível é uma cidade local, é o ponto de partida, é aonde eles estavam. Ou seja, os próximos, tem gente que quer ir pregar o Evangelho lá onde Judas perdeu a bota, mas e em casa? E o vizinho? E os amigos da rua? Primeiro nível. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Aí ele fala assim, e também como em toda a Judéia e Samaria. Aí é o segundo nível. Região ao redor, cidades ao redor. A pessoa, pastor, eu quero evangelizar. Aí eu vou trazer para a nossa realidade, tá bom? Eu quero evangelizar, falar do amor de Jesus lá em São Paulo. Glória a Deus. Mas e em Santa Isabel? Então, são níveis. Terceiro nível, confins da terra. Aí quando fala de confins da terra, está falando de expansão global. Então, o cristão, o dever do cristão é evangelizar. Primeiro, Jerusalém, perto, cidade local, vizinho, convivência cotidiana ali, parentes, amigos. Segundo, Samaria e Judéia, cidades ao redor. Eu tenho agora um propósito local, cidades vizinhas, e agora até os confins da terra. Graças a Deus tem essa terceira parte, senão ia ficar só lá.
mas os confins da terra chegou no Brasil, graças a Deus. Então é sobre isso, amém, irmãos? Então Deus nos concedeu o privilégio de participar da sua obra. 1.3, que eu acabei de falar sobre isso. A missão é confiada aos seres humanos e não aos anjos. Pastor, aí a segunda pergunta que nós precisamos responder: por que e quando devemos evangelizar? Qual é o tempo para evangelizar? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 2, que o tempo de anunciar o Evangelho, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, põe para nós aí, por favor. Porque, vamos ler toda a igreja, vamos lá, o que está escrito aí? Porque diz: ouvinte aceitável e socorrite no dia, olha agora, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Que tempo que eu tenho que evangelizar, irmão? Agora, nesse instante, neste dia, hoje. Pode ter sido, ou melhor, poderia ter sido um dia de salvação para alguém que você não evangelizou. Meu Deus. Hoje poderia ser um dia de salvação para alguém que talvez você se omitiu. Então pregar o Evangelho é isso. É deixar evidente que hoje é oportunidade. Não é entrar em questões teológicas, questões filosóficas, não, é pregar o Evangelho simples e puro do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, a Bíblia nos orienta a pregar fora e dentro de tempo. Ou seja, eu só vou pregar se me der oportunidade para a igreja. Não, eu só vou pregar se eu tiver... Não, nós temos que evangelizar independente, e eu vou ser bem rasgado aqui. Aqui dentro é muito fácil, porque geralmente nós fazemos o que? Levanta a mão da glória, até que não, né? Primeira vez para uma igreja, entra na vibe, né? Não está levantando a mão da glória, né? A questão é, chega na rua, para alguém aí na rua, você levanta a mão da glória, eu quero olhar por quê? Eu não sei, pastor, o que você levantar da glória? E aí? E é isso sobre nós que nós temos que falar. Então respondemos: por que evangelizar e quando evangelizar? Até aqui, ok, amém, irmãos? Vou continuar. 2. Onde devemos evangelizar? Chuta alguns lugares onde eu posso evangelizar. Me ajuda? De casa, Ponto de ônibus, na escola, o que mais? Casa. Onde tem drogado. Pastor, eu estou vendo uma rodinha de speaker aí. Não vou lá não. Vou contar uma coisa para vocês. Está gravando? Vou contar uma coisa para vocês. Bem no começo aqui do ministério, eu acho que eu morava aqui em Santa Isabel. Aí eu vim aqui com o carro, parei aqui em frente. Tinha gente que fazer aqui na igreja. Aí eu vi naquele terreno ali, uma rodinha. E de uns jovens, enfim, né? E aí eu falei: Jesus, eu vou mostrar para esses jovens que é muito mais louco do que ser Jesus, tá com Jesus do que ser Jesus. Aí eu peguei o carro, tinha que resolver aqui. Peguei o carro, porque o seu pastor ia me atrapalhar, peguei o carro, passei a lombada, mas início de dia. Passei aqui a praça e parei bem de frente. Sabe quando você para o carro? Dá aquela assim. Eles param assim, isso aqui muito bem no começo. Eu tenho que começar a fazer essas loucuras de novo. Aí todo mundo pegou e escondeu que estava fumando, bebendo. Eu falei: olha, Jesus ama muito vocês, viu? Como Jesus ama? E eu espero vocês lá um dia. Amém? Vamos. Eu nunca me esqueço de um dia, porque você não sabe de amanhã. E eu não sei se alguém vai estar nesse dia. Nós tínhamos que fazer um evento aqui na igreja. E meus filhos maravilhosos, carinhosos, que eu amo tanto, obreiros e obreiras, tinham ido embora. Já há um tempinho, agora não, viu? Já
Foi um tempinho. E eu precisava pegar, lembra da época dos bancos aqui? Aqueles bancos de madeira? E eu precisava pegar aqueles bancos, e eu precisava levar, eu precisava Na casa do Wellington. na casa do Wellington? Isso, precisava deixar na casa do Wellington. Não, na casa do Wellington. Nem sei onde era. Quando era? Não, acho que era aqui na casa do moço ali, do Gelson. Estava ali, ó. E aí eu precisava levar. Adivinha quem Deus proveu? Os caras estavam tudo, né? Esses jovens abençoados que eu creio que Jesus vai salvar aqui, vai cair. Ele falou, pastor, o senhor quer ajuda? Cheirando marofa, cheirando tudo doido. Falei, quero. E eles entraram aqui, pastor, deu para colocar. Falei, vai lá, obreiro. Vocês vão ser de obreiro. É uma forma de você pregar dentro e fora de tempo. Ai, pastor, eu estou vendo a pessoa, lógico que tem que ter coerência, senso. Eu estou vendo a pessoa numa roda ali de bebida, de droga, de prostituído. Aí eu ouço de Jesus, nem vou olhar, eu me contaminar, isso é não. Qual que era o comentário acerca de Jesus naquela época que ele evangelizava? Pecadores, publicanos, beberrão, cobrador de imposto. Aí vai nós evangelizar. Não, eu só quero evangelizar aquele que está bonzinho. Não, vai naquele que não vale nada. Amém, irmãos? Onde evangelizar? Aí temos algumas opções. Já falaram, nos lares. Evangelizar em casa. Gente, primeiro ponto, Jerusalém. E hoje o Jonas falou aqui no domingo. Um dos maiores desafios hoje é você ganhar os de casa. Sabe por quê? Você viver que, na maioria das vezes, quando o pastor não vem de, como se fala, a paisana. Uma vez eu vim aqui na igreja de paisana, aí teve uma irmã que chegou em mim, eu estava mexendo o som ali. Aí ela, pode ser, irmão? Eu falei, pode ser, irmão, tudo bem. Aí depois, deu 5 minutos, a irmã, pastor, é o senhor, pastor. Porque eu estava de... As pessoas têm o hábito de ver o pastor assim, né? Quero gravado. Só que antes disso aqui, a minha esposa e meus filhos me conhecem. Ela sabe quem é o Douglas, porque no meu RG não está escrito pastor Douglas, está escrito Douglas. Então o maior desafio é ganhar em casa, sabe por quê? Aqui dentro, irmão. Dá pra ser, lá em casa. Nos lares, tendo bom testemunho. Muitas igrejas cresceram a partir de reuniões em lares, então nos lares. Segundo, no trabalho. Tem oportunidade de falar do amor de Jesus no trabalho? Fale. E aqui eu preciso colocar também um sinal de alerta. Não seja um crente chato. O que é um crente chato, pastor? Você deixa de trabalhar. Você está na linha de produção, sei lá, está na linha de produção. Você sabe que o negócio está ali. Aí você, então, rapaz, porque Jesus está dando você. E o negócio está quebrando. Aí, não, Deus proverá. Aí você manda ele embora. Aí falou, pastor, é o cão que levantou. Não. É você que não teve senso. Responsabilidade. Na hora do almoço, na hora de uma confraternização, os 10 minutinhos que tem ali, deu uma abertura. Prega, fala a palavra. Amém? No trabalho, nos transportes, fale do amor de Jesus. Tem oportunidade, fale. Pastor, se Deus me dá a oportunidade para eu falar no meio do ônibus, se é Deus na sua boca, fale. Não tenha, pastor, e se às vezes Deus, você está ali do lado de uma pessoa, você começa a falar do amor dela, falar para ela do amor de Jesus Cristo, fale. Formas de evangelizar. Porque tem gente que só pensa que evangelizar é só o terceiro sábado aqui. Pastor, eu sei quando eu vou evangelizar. Quando for o terceiro sábado, 4h30 aqui, aí eu vou subir com a igreja. Vem, você precisa vir mesmo. Mas não é só esse dia. A oportunidade é todos os dias. Transporte. Aí foi falar hospitais, penitenciárias, outras instituições públicas. Certa vez eu fui fazer uma visita num hospital. Geralmente, quando as pessoas identificam que é um evangélico, é um obreiro ou pastor que vai evangelizar, você nunca faz uma oração. Não sei se você já tiver essa experiência, porque alguém identificou,
dá para o senhor fazer uma oração por mim? Aí, é só um pedir, aí você vê a carência. Aí você começa só a orar? Não. É uma oração evangelística. É uma oração que você ora e evangeliza ao mesmo tempo. Você está ali, Senhor, está aqui essa alma, Senhor, que o Senhor possa curar, libertar ela, que ela tenha um encontro contigo, que ela tenha uma oportunidade de oração. Você é evangélica, você já foi numa igreja? Não foi? Então faz o seguinte, você tem uma oportunidade, né? Se tiver abertura, já faz o apelo ali. Você tem oportunidade. Amém, irmãos? Olha para alguém que você tem que evangelizar mais. Outro lugar. Todos os lugares. Não existe pastor, tem algum lugar que eu não possa evangelizar? Agradeça a Deus. Porque nós moramos em um país, estado laico. Nós temos liberdade de expressão. Todos nós se levantavam graças, sabe por quê? Por ter uma palavra, uma cópia desses registros que a Bíblia é sagrada. Tem lugar que nem isso pode. Tem lugar que se você pronunciar o nome de Jesus Cristo, você é preso. Você sofre altas punições. E nós que estamos aqui, meu Deus, nós passamos a época da Covid, irmão. Quantas pessoas na época da Covid você cruzou e falava assim: eu não vejo a hora de ir para a igreja, estou com saudade da igreja. A igreja abriu. Agora nós estamos com saudade deles. Ou seja, temos que pregar em todos os lugares. Amém, irmão? Amém. Posso continuar? Amém. Bora. Jesus tem que correr. Requisitos para evangelizar. Pastor, por que, quando e onde pregar? Já falamos. Agora, e para pregar? E para evangelizar? Quais são os requisitos? Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por favor, leia para nós. Vamos lá? 1, 2, 3. Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Primeiro requisito: eu tenho que ter certeza da minha salvação. Eu tenho que ter certeza e plena convicção que não sou eu que salvo, e ao mesmo tempo não posso ser abalado quando evangelizar. Pastor, me dá um exemplo, vou te dar um. Saiu o Zé das Couve lá para evangelizar. A Mariquinha vai sair para evangelizar. Eu dou esse nome porque eu acho que ninguém tem esse nome, né? Aí, quando ela vai evangelizar, olha, eu vim falar do amor de Jesus. Está tudo bem? Boa tarde, boa noite. Olha, se me permite, só uns minutinhos. Eu queria falar para você que Cristo tem uma obra na tua vida. Ele morreu por você e Ele te ama. Aí você começa a falar do amor de Jesus Cristo. Aí a pessoa fala assim: mas eu tenho tanto problema, tanta dificuldade, estou com problema em casa. Sério, menina, você está com problema em casa? Eu também estou. Aí quem ia evangelizar? Já entenderam, né? Aí vai o irmão lá: ô meu irmão, tudo bem? Tudo bem? E aí, vamos pegar. Não, eu já fui umas 2 vezes, gostei, pastor, tudo sapato. O meu também é, mas eu vou lá, porque ele é homem, é. Eu não estou falando que vocês fazem, os filhos têm poder, né, irmão? Olha lá, vigia, crente. A pessoa não tem convicção do que ela fala. Eu costumo dizer que evangelizar, pregar o evangelho, você tem que acreditar, primeiro, em Deus. Acredite piamente em Deus. Não tenha dúvida. Segundo, confia no teu tato. Por quê? Vamos lá? Evangelizar como se você fosse
fazer uma entrevista. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos com a nossa empresária aqui, a Vanessa Consultoria. Aí como ela vai ter várias lojas, ela vai precisar de vendedor. Aí ela vai precisar lá currículo. Aí vai lá o pastor Douglas, vamos lá. Aí a Vanessa vai começar. Sabe falar com o público? Saber, assim, não sei. Mas eu sei, sabe? De vezinho. Tá. Você sabe fazer conta rápida porque alguém pode pedir dois, eu tô dando um exemplo. Ó. Eu sei que 1 mais 1 é 2, mas eu acho que eu sei. A Vanessa vai olhar pra mim e vai falar o quê? Cara, você não tá botando firmeza. Você não tá vendendo o seu peixe. Você não está convicto do que você está fazendo. Aí vamos lá. A pessoa não tem certeza de salvação, está cheia de dúvida. Vai lá evangelizar. Por isso que não é recomendado uma pessoa que, por exemplo, é nova convertida, está no começo dos passos do evangelho. Ela tem uma situação ou de vício, ou de algum problema de relacionamento amoroso. Aí ela vai evangelizar alguém que está na mesma situação. Se ela ainda não tivesse sido curada plenamente, em vez de ela ir lá e trazer alguém, ela vai lá e fica. Entendeu? Então, primeiro requisito: certeza da salvação. Segurança para passar convicção, confiança para aqueles que estão ouvindo. Amém, irmãos? Senão você vai chegar em mim, pastor, você tem um lugar que o senhor compra carne? Pô, tem um lugar lá, eu comprei lá, mas sabe que tem uns 3 dias só que umas 2 vezes que eu fui lá, a carne estava meio podre, mas vai lá, você vai, irmão. Vamos lá! Segundo requisito: ler e estudar a Bíblia diariamente. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas vamos lá! Como pregar se eu não leio e não medito? Não, o Senhor vai me dar uma luz. Não. Nós já vimos aqui Jesus, ele explicando que o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que ele disse. Agora, como que eu vou evangelizar alguém se eu não medito e leio? A Bíblia diz bem clara, 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 15. Procura apresentar como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem O que é manejar bem a palavra? É eu entender, pastor, eu preciso ser um PhD, preciso ser formado em bacharel, em doutorado, em mestrado em teologia. Não, basta vir levar, filho, pronto. Vem aprender, vai meditar na palavra, tira a dúvida. Eu fico tão feliz quando os irmãos chegam e mandam mensagem para ele e falam assim: pastor, desculpa atrapalhar, mas eu li. Aí quando fala isso, eu já até, ai, glória a Deus. Vai perguntar alguma coisa da Bíblia para mim? Porque na maioria das vezes é algum rojão para pagar, algum fogo tem que apagar. Mas quando eu disse: pastor, eu li tal coisa, eu falei: meu irmão, se você estiver muito ocupado para não parar na hora. Mas peraí, calma aí, o que você leu? A pastor disse: vamos lá. Porque é alguém que está procurando manejar a palavra, para que quando alguém chegar em você, peraí, calma aí, eu li. E eu vou dizer uma coisa aqui que é muito séria e profética. Eu sei que nós estamos em ensinamento, eu preciso me segurar, mas eu vou dizer uma coisa profética. Talvez você leu hoje, meditou hoje, e está achando que não vai dar em nada. Deus vai preparar o dia, Deus vai preparar o cenário, Deus preparar a pessoa, e quando você menos esperar, aquilo que você leu hoje, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, e a palavra do Evangelho vai ser anunciada. Amém? Então é por isso que, olha para alguém e diga assim: por favor, toma vergonha na sua cara, leia e estude a Bíblia. Eita glória também de boi. Por favor. Não sei, irmão, nós estamos falando de novos convertidos, eu estou pegando leve, mas vamos lá. Como que alguns requisitos que você descobre que a pessoa não maneja bem? O que é manejar, gente? É mexer. Manejar bem, ó. Aqui, ó. A palavra é o quê?
Ela é defesa e escudo, é saber alguns sinais que a pessoa não sabe manejar a palavra. Abre em Gênesis, ela está no final da Bíblia. Cita um versículo, sem ser Salmo 23 e Salmo 91. Gênesis 1:1. E no princípio Deus criou os céus, cara de pau. Ou seja, a pessoa lá tem alguns versículos. Conta a história de um personagem bíblico. A pessoa se perde toda. Conta quem está na casa do patrão, no BBB, no não sei das quantas, o ator da novela não sei o quê. Conta a história. Menino, você tem que eu te conto. Pesado, né, irmão? Então é por isso, conta a história de alguém da Bíblia. Aí as pessoas, elas se perdem. Por quê? Não lê e não medita. Vamos lá, terceiro. Ter ardente amor pelas almas perdidas. Isso é muito sério. Atos capítulo 4, versículo de número 18. O que diz aí? Vamos lá. Testa aí. Quem tem? Disseram que absolutamente não falasse. Eles nascem no nome de Jesus. Capítulo 5, 28. Capítulo 5, versículo 28. Vamos lá. Não nos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome, e eis que enchestes de Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. A igreja primitiva, ela cresceu na base de pressão, proibição, ameaça, correndo o risco de ser preso. As pessoas abordavam o Império Romano, abordava essas pessoas que estavam sendo perseguidas, falando assim: para de falar, para de pronunciar esse evangelho. Mas o amor às almas era tamanho que inclusive Paulo, muitas das suas cartas ele escreveu estando preso. Mas mesmo estando preso, ele dava instrução para Timóteo, dava instrução para os irmãos em Éfeso, deixando bem claro: continua, não para, continua, não para. É por isso que o amor às almas é maior do que a minha justificativa. Vou pegar pesado, mas eu tenho que falar. Quando que é o evangelismo aqui na igreja? Que hora? 4:30? Até que hora mais ou menos vocês vão? Vamos colocar nas 4:30, 6? 1h30? 1h30? Tá. Pensem comigo agora. Todo terceiro sábado, 1h30. Essa é a conta? Mas fizemos essa conta semana passada, não fizemos? Deu 18 horas, não foi isso? Estão falando aqui coisa, eu já falei isso. Irmãos, em um ano, a pergunta é essa: o quanto você se dispôs do teu precioso tempo para pregar o evangelho? Quanto tempo você se dispôs para evangelizar, tendo amor e compaixão pelos perdidos? É sobre isso que nós precisamos cada dia mais nos alertar. A igreja do Senhor, ela tem que avançar. E como, pastor? Não é somente aqui dentro, não é só esperando. Jesus envia as almas, Jesus envia, mas o maior desafio não é Jesus enviar, é Jesus dizer assim: nós obedecemos a isso. Vai, ide. E que Deus levante você que está me ouvindo hoje aqui como um missionário, uma missionária de Deus. Pastor, o que é uma missionária? Missionário é fazer uma missão. E qual que é a missão? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Amém, irmãos? Terceiro, aprender. Qual é requisito para pregar o evangelho? Ter uma vida santa e separada por Deus.
para evangelizar, tem que ter convicção. Para evangelizar, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Para evangelizar, eu tenho que ter uma vida de testemunho. Eu preciso ter uma vida purificada, que aonde o pecado não impeça a eficácia do meu testemunho. E aí, para evangelizar, os frutos, porque pelos frutos se conhece a árvore. Não adianta eu pregar aqui sobre amor, aqui no altar, se lá fora o meu testemunho não é de amor. Não adianta eu passar aqui uma imagem de um homem que renuncia aos desejos da carne, se lá fora as pessoas me veem abraçando as obras da carne. Não adianta eu passar uma imagem aqui e lá fora passar outra. E eu tenho comigo a seguinte frase: eu sou aqui no altar o que eu sou lá fora. E não é o inverso. Tem gente que quer ser lá fora o que é aqui no altar. E aqui no altar é muito fácil. É muito fácil dentro da igreja. Olha para essa pessoa. Olha como ele tem uma cara de crente bom. Olha para ela aí, ó. Não, fala a verdade. Não faltou só a Aurélia tinha assim? Não é? A questão, e se você for aqui dentro que você é lá fora? Eita glória! O testemunho é lá fora. O Evangelho, a Bíblia diz que nós somos uma carta. E talvez o teu testemunho seja a única carta que o teu vizinho está tendo um conhecimento a respeito de Cristo. Já pensaste nisso? E se o meu testemunho lá fora não condiz, você conhece alguém que fala assim: se for para ser crente, conhece? Se for para ser crente igual àquele que eu conheço, é triste quando você ouve isso, né? É por isso que Paulo, ele é muito em sua sabedoria, ele abre a boca e diz assim: me imita porque eu imito a Cristo. Então, a nossa vida precisa ser uma vida que imite os passos de Cristo, para que quando alguém vir ao nosso encontro, veja quem? Que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, terceiro requisito, ter uma vida santa. Amém, irmãos? Finalizando. Aprender com Jesus. Pega os exemplos de Jesus. O tópico 4, ele dá o exemplo de João capítulo de número 4, onde Jesus, ele aborda uma mulher samaritana, conversa com ela, aproveita uma oportunidade, usa aquela oportunidade para, dentro de um momento adequado, falar do Evangelho. Ele não se deixou influenciar pelo preconceito que na época existia, onde os samaritanos não lidavam com os judeus. Ele soube lidar com o preconceito. Nem todas as pessoas que nós abordaremos vão estar com um sorriso no rosto. Como começou a história de Jesus e aquela mulher samaritana? Como você, sendo um homem judeu, veio falar comigo, uma mulher samaritana? Foi o início de uma conversa ríspida, mas Jesus aproveitou essa oportunidade. Jesus, ele manteve o foco. Quando você observa João capítulo 4, ele manteve o foco da salvação. Jesus em nenhum momento acusou aquela mulher, mesmo quando ele revelou para ela: você já teve um, e agora que você já teve 5, e agora que você tem, nem marido seu é.
Jesus chamou ela assim: você é uma safada, você não pode ver um homem. Não! O propósito de Jesus ali é salvação. Então, o evangelismo, a primeira abordagem é o quê? Vem do jeito que tá. Vem cheio de carrapicho, vem cheio de problema, vem cheio de marido, vem cheio de... Venha! Aqui dentro, aí nós vamos estar tratando. Jesus leva, eu estou resumindo aqui, Jesus leva aquela mulher pecadora a reconhecer o seu estado natural, a ponto de tirar dúvidas com ela. E Jesus também demonstrou compaixão e amor por aquela mulher. Agora vamos lá. Uma conversa que começou ríspida, como que ela termina? Uma mulher que começou brava numa conversa, como que ela termina? Saindo da conversa de Jesus, indo até a casa dela, a cidade dela, e continuou pregando o evangelho, a ponto de vir mais pessoas até Jesus. E que Deus possa levantar mulheres e homens dessa forma, que não aguentem ouvir o evangelho da verdade e parar só em você. Que isso se propague na sua escola, na sua faculdade, nos vizinhos, com a mãe, com o pai. E que essas pessoas falem assim: eu quero Jesus que você prega. Eu quero Jesus. Amém, irmãos? Aproveita a oportunidade como Jesus aproveitou. E último tópico da revista, 3.5: ser cheio do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus, ele reafirma que a ordem para pregar o evangelho está acompanhada da promessa do seu poder e da sua presença. O que está escrito aí em Mateus 28, 18 ao 20? Vamos lá, igreja. Vamos ler 3? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos ordenará. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa promessa é maravilhosa. Que promessa é essa? Para evangelizar, Jesus diz assim: ó, agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí ele diz, portanto, vão, preguem, ensinem, porque eu estarei com vocês. Ou seja, para uma pessoa pregar o evangelho, ela tem que ter o Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como eu já falei, é o Espírito Santo. E um dos exemplos que, inclusive, a lição aqui ela encerra é Pedro. Pedro, se ele não tivesse uma verdadeira conversão lá em Atos, quando alguém falou que todos estavam cheios de mosto, Pedro era o primeiro a lançar uma agressão, uma palavra ofensora, uma palavra mais bruta. Mas o que Pedro fala? Ele vai pregar o evangelho. E a Bíblia diz assim: e Pedro, cheio do Espírito, começou a pregar o evangelho. Então, vocês que estão me ouvindo, vocês que vão ouvir futuramente, não estão ouvindo agora, medite na palavra, tenha certeza e convicção da sua salvação, tenha uma vida de testemunho, aprenda com os exemplos bíblicos, como Jesus em João 4, e que você possa ter uma vida cheia do Espírito, para que quando você começar a falar do amor de Jesus, as pessoas reajam como reagiram na pregação de Pedro. O que faremos nós? O que nós precisamos fazer então? Se arrependam, se arrependam, se arrependam e sejam batizados. E a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Então que esse evangelismo, essa chama, essa vontade, comece por aqui. Comece no bairro. Inicie com os teus vizinhos, com os amigos da escola, da rua. Chame eles para vir no culto. Chame eles para participar de uma reunião. E quando vier,
Fica do lado deles. Pega a Bíblia, porque também o culto é um lugar de evangelizar, viu? Às vezes você vem com alguém que está aqui no Evangelho, talvez nunca pegou a Bíblia. Pega a sua Bíblia e dá para ele, ó. Leia, participa aí, ó. Por quê, irmãos? Aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, nos ordenou, ide e pregai, não vai parar somente em nós. Vai continuar sendo propagado o Evangelho de Jesus. Amém, queridos? Amém. Que esta palavra continue e permaneça tratando no seu coração. Que nós possamos ser ganhadores de almas para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Assim nós encerramos essa sequência maravilhosa de 13 ensinamentos sobre discipulado. Eu gostaria de convidar a você estar de pé comigo, em nome de Jesus Cristo, para nós realizarmos aqui, fazermos uma oração. Muito obrigado a vocês que, inclusive, semana passada, por conta do tempo, nós fizemos pela primeira vez. Foi retrasada? Foi passada, foi reunião. Isso, então foi a terça retrasada, obrigado. Que participaram ali da live, muito obrigado. O pastor ainda não é bom nessas coisas não, mas muito obrigado a vocês que nos acompanharam, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de aqui juntos aprendermos a Tua palavra, podermos desfrutarmos e que nós possamos cada dia mais, Senhor, acreditarmos e também fazermos, Senhor, disso uma ação, uma atitude de ganhar almas. Levanta missionários, pessoas sedentas por amor às almas lá fora, Senhor, que a Tua casa se encha, Senhor, de vidas compromissadas, Senhor, se rendem à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.